Agora vamos ter connosco o Vítor Manuel Adrião, que nos vai falar sobre os autores da Portugalidade espiritual. O Vítor Manuel Adrião é um renomado escritor esotérico português, é consultor de investigação filosófica e histórica, formado em História e Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa, tendo feito especialização na área medieval pela Universidade de Coimbra. Presidente fundador da Comunidade Teúrgica Portuguesa e diretor da Revista de Estudos Teúrgicos PAX. Vítor Manuel Adrião é profundo conhecedor da história medieval do sagrado, sendo conferencista de diversos temas relacionados ao esoterismo, às religiões oficiais, aos mitos e tradições portuguesas, às ordens de Curata e Sintra e do Santo Graal, das quais também faz parte. Vosso aplauso para Vítor Manuel Adrião. Agradeço o convite que me foi endereçado pela Cristina Andrés. Num tempo de incertezas político-sociais, de crises psicossociais e de crises de identidade, sobretudo espiritual. Considero da maior importância nos tempos que correm colóquios desta natureza que vestem a Portugalidade, divulguem a Portugalidade através dos mais renomeados autores portugueses, alguns dos aqui presentes, reconhecidos unanimemente pela sua vasta obra, publicada quer em papel, quer através da comunicação social, e todos eles meritam-se. Dedico esta minha pequena intervenção dedicada aos autores da Portugalidade espiritual, dizia, à pessoa e memória de Henrique José de Sousa, 1883-1963, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, e ele a Portugal e ao Brasil. Portugal, o pai, para o Brasil, o filho, em cujo alvorecer um dia, quiçá, próximo ao futuro, soarão as alvíceras do quinto império da humanidade, citando o Padre Vieira. Para falarmos de Portugalidade, é melhor definirmos em primeira mão o que é Portugalidade. Portugalidade, caráter específico da cultura e da história de Portugal, segundo qualquer dicionário. E por esse termo interpreta-se as multivariadas expressões culturais e artísticas genuinamente portuguesas, inclusive a chamada espiritualidade portuguesa, patente, por exemplo, nas festas populares do Divino Espírito Santo. Para Fernando Pessoa, a Portugalidade universaliza-se como a, cita, maneira de ser humano e de estar no mundo como nos citou. Apanágio do homem lusitano e que se crisolou após a formação do reino, elevando-se sobretudo a partir dos reais feitos e de seus efeitos reais, dando como exemplo a inclita geração que o poeta toma por base dos seus vaticínios do sentido maior do destino de Portugal. Resta o resto, que é tudo, ou seja, realizar a translate do Império, a transladação do Império, em conformidade à sucessão histórico-cultural dos ciclos que fazem a história, entendida em que latitude for, e dando Portugal como comieira da Europa toda, sem descurar o fator socioeconómico
gizado por ação política favorável ao bem comum, do progresso nacional, para que o futuro não se adie e a juventude, semente do amanhã, não tenha de procurar na cauda o que à cabeça e só pertence. Posta esta premissa, dizemos que desde o último quartel do século XIX que a dialética escolástica, por preconceitos intelecto-discursivos, inteiramente do domínio da especulação, cujo positivismo é o da inteira negação, originou um notável pedantismo pragmático, ficcionista, no conspecto histórico-filosófico, que penetrou vigorosamente o século XX. Estando nisso, a causa pragmática das atuais conceitologias, ora revisionadas, ora revisionistas, para todos os efeitos antitradicionais e anti-iniciáticas. Sem dúvida, Alexandre Herculano e Oliveira Martins, mais o primeiro, foram quem primeiro contribuiu muitíssimo, por via da historiografia adulterada, em romanceiro ficcionado, para o começo do processo inversivo e desformativo da escatologia, mais que histórico-económica e político-militar, dos factos concretos da espiritualidade mitogénica da história portuguesa. E, por extensão, geo- e demográfica ibérica. Processo metodológico que se arrasta com alguma tonada até ao presente momento. A intra-história, a história não contada, como dizia o caríssimo Atienza, vê-se desfavorecida, marginalizada, ostracizada pela extra-história, digamos assim. Nesta onde a factologia cronológica tem papel único e determinante em desfavor da intenção íntima assistindo à mesma. Assim, os valores da aplicação escolástica, da maiêutica, da academia, do grego kadmos, de Platão, quiseram-se destituídos, aparentemente vencidos, pela lógia da escolaridade na universidade, em detrimento do seu significado último latino, universitas, universalidade, da universidade, dizia de Aristóteles. Este considerado encarnação do positivismo mecânico patente enquanto as especulações doutrinais agem. Inclusive nas odiernas filosofias religiosas, confundindo o natural com o espiritual, o aparente com a causa, assim auto-assumidas inimigas ferrenhas da tradição primordial. É como se geometricamente o cubo plano quisesse desmentir a haver um triângulo elevado. Ou seja, o imanente concreto recusar haver transcendente abstrato. Daí veio a historieta popular, pretendida sofisma, de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Obviamente o ovo, com O grande, contendo a substância universal e uniforme de onde saiu a galinha, neste caso, a criação formal. Ou seja, o incriado gerando o criado. Hoje apreende-se e aprende-se, por via do experimentalismo mecânico, cujos conceitos saídos de novas descobertas são de imediato contraditos por outros novos, numa perpétua autonegação que o torna não tanto positivo, mas mais negativo. Dizia, hoje aprende-se as mais controversas e contraditórias teorias entre si,
geralmente contradizendo-se de um conceito para o outro, quando não mesmo conceitologias filodóxicas por teoremas cientológicos, direi assim, quando não mesmo conceitologias filodóxicas, enfim, completamente descabidas e fora do sentido. Como, por exemplo, acerca do cognócio universal, na origem do mundo, do homem e dos demais seres viventes. Arquétipo esse assistindo a posteriori à evolução mental e respectivo desenvolvimento cultural dos povos que, no particular do tocante a nós, sobre Portugal, impõe-se uma miserabilista e limitadíssima historiografia factual, onde a cronologia de todas as inúmeras coincidências inexplicáveis, que a razão imediata remete ao rótulo de meros e inúteis acasos, despropositados ao sentido prático ou mecânico que assiste a humanidade. Logo, não passando de novelísticas poéticas exclusivamente destinadas ao entretenimento lúdico dos sentidos. A reflexão e a apreensão mental têm o seu detrimento na decoração e citação cerebral, pelo que é urso confundir-se a erudição livresca com sabedoria natural. Mas conhecer não é saber, e não raras vezes tampouco é conhecimento, por não passar de memorização, cuja mecânica não raro substitui a assimilação, mais ou menos hábil. Deve-se memorizar esta data, aquele feito, aquela citação, mais isto, mais aquilo, e até ficar com o cérebro repleto e condicionado, no estado semelhante ao do papagaio imperturbado. Se o escolar for obediente às regras do jogo institucional e não fizer ondas, levantar ondas, acabará obtendo o desejado diploma ou certificado de que também é o mais formado superior com direito ao respectivo título. Isto é assim a academia. Por isso o saudoso Agostinho da Silva se opunha. A juventude adorava quando ele dizia: é preciso acabar com as escolas. Toda a gente batia palmas. Mas era necessário, era uma outra escola, uma outra escolástica. E assim ficou criada a contracultura, a contra-iniciação e a contra-natura pela pretenciosa contra-vincit omnia veritas. O mito, com M grande, é agora a quimera fantasista, fantástica, a fiolúdico poético. O sagrado acabou descodificado e os seus mistérios já não existem, se é que alguma vez existiram, visto a explicação científica concreta já ter desferido a estocada fatal nas superstições obscuras do passado, tal das pretensões. Tudo é explicado. Eu não estou concordando com nada do que estou dizendo. Eu apenas limito-me a narrar como a coisa é. Limito-me a narrar como a coisa é, porque se vem a parte contrária. Tudo é explicado e é explicável, entre aspas, no discurso do materialismo dialético de Kant e de Hegel, e na sua forma mais odierna, pela psicanálise das ideias pretendidas arquetípicas, mas de ordem mais imediata, psicossomática, como sejam as de natureza esquizofrénica e neurasténica, causadas por distúrbios sexuais, ou, no mínimo, tendo as suas causas na libido. Está criado o condicionalismo psicomotor e psicomental. E assim estabelecida a fronteira do pensamento, há quem, no limite doentio da face e do núcleo,
condição propícia à criação do Homo mutantis, estupedificado e servil, a quem, em troca do consumismo desenfreado, fazendo o eterno devedor, retiram-lhe a vontade, o sentimento e pensamento próprios. É o que hoje se vê. Do partido político corre-se para o clube desportivo, deste para o centro comercial e as parafernálias da moda, sempre numa corrida na vida, como em fuga à mesma vida. Os mitos sagrados substituem-se por outros mitos, os da sagrada dialética discursiva, especulando sobre tudo e mais alguma coisa, a começar pelo que não se sabe, mas positivamente fica bem divagando, e devagar com palavras sonantes repletas de oco. Enfim, o Deus natural viu-se destornado pela crença fervorosa no todo pleno Deus máquina, indo o computador substituir o cérebro humano e o hambúrguer quisilento fazer esquecer a gastronomia tradicional. Assim é o homem embrutecido, feito metal de liga duvidosa, por fora e por dentro, ipso facto. No entanto, é bastante significativo que a própria palavra materialismo data apenas do século XVIII. Foi inventada pelo filósofo Berkeley para designar toda a teoria. Dá para buscar a mão, se faz favor. Para designar toda a teoria que admite a existência positiva e só da matéria. Anteriormente a esse século, XVIII, houveram teorias mecanicistas, do atomismo grego à física cartesiana, mas não se deve confundir mecanicismo com materialismo, apesar de certas afinidades que criaram uma espécie de solidariedade entre ambos, desde a aparição do materialismo propriamente dito. A tradição, com T grande, acabou substituída pelo costume, e a intuição, com o I grande, apreendida pela dicção decorada, o que constitui prova cabal da banalização desvalida do mundo moderno, Ocidente-Oriente, com todos os seus valores reais, ruídos, pelo menos aparentemente, posto que essencialmente são indistintíveis, gerando uma precipitação acelerada da transformação cíclica da civilização por um pressuposto retorno às origens do homem e da terra, neste caso ao estado da pureza original, ao paraíso terrestre, o Éden bíblico, a Agartha trans-Himalaia, onde estava em latência e potência, e hoje tão só a impotência latente. Quando um indivíduo, um grupo, uma civilização se extremiza, auto-aniquila-se. Isto é válido tanto em materialismo quanto em espiritualismo. Em materialismo, quando a densidade do mecanismo cerebral atinge o clímax, explode, isto é, volatiliza-se, penetra outra dimensão, outro estado de ser. E esta explosão, entre aspas, observe-se como espectador imparcial os multivariados parâmetros da sociedade moderna e facilmente se aperceberá quão incerto é o seu futuro. Em espiritualismo, quando a subtilização psicomental alcança o seu estado máximo, eu prefiro a palavra espiritualidade, ou segundo o espiritual, porque o espiritualismo não é o espiritualismo da raça de muitas coisas. Continuemos. Faz com que se evolve, retenha-se os exemplos dos grandes místicos, São Bernardo de Claraval, São Francisco de Assis, São João da Cruz,
e dos grandes movimentos espirituais, a Ordem do Tempo, no seu tempo, a Ordem de Cristo, sua sucessora, em seu tempo, a Ordem de Santiago, em seu tempo, outras mais. Daí a procura constante pelos espíritos tradicionais e pelas sociedades tradicionais do equilíbrio vital espírito-matéria, ou seja, o prosaicamente chamado caminho do meio, caminho estreito, fio da navalha, etc. Aconselhado por Gautama Sakyamuni, o Buda, aos povos orientais, ou por Joshua Ben Pandira, o Cristo, por via dos seus apóstolos e dos apóstolos chamados padres apostólicos, aos povos ocidentais, tendo a filosofia tanto de um quanto de outro, sendo a filosofia tanto de um quanto de outro, complementares entre si. E estas filosofias acabaram apartadas, separadas, durante a Renascença Europeia, por via de um humanismo eclesial mal entendido e pior exercido. Isto entre os séculos, a coisa começa entre os séculos XVI e XVII, época que apareceram os primeiros esboços da antropomorfização do divino, abrindo caminho para a sua posterior negação. O cisma da ruptura Oriente-Ocidente, que já vinha do século IX, com a ruptura entre a Igreja de Roma e a Igreja de Bizâncio, a Igreja do Oriente, faz sentir aí nesse século o seu orgulhão fatal. Novamente sentido no século XVIII, na ruptura entre a Igreja e a maçonaria, quando a fonte de ambas é uma só. Quem, desde então, lucra com isso é a mais que controversa catequese e pregação como fundo de um império socioeconómico mundial através do domínio psicossomático dos povos e das nações sob a sua alçada, possuindo os espíritos, as suas próprias vontades e pensamentos na maior das ditaduras psicossociais, enfraquecendo cada vez mais a verdade original a ponto de se a considerar mentira e a mentira verdade. O equilíbrio universal assente na obra divina ou teologia de todos os povos, em boa verdade, sempre foi procurado o seu estabelecimento, com que, procurando pela harmonia celeste, plasmar na terra uma sinarquia terrestre. A Jerusalém celeste descendendo sobre a Jerusalém terrestre, o paraíso celeste descendendo sobre o paraíso terrestre, a Éden, a Agartha dos imortais ou seres viventes, o nome que se lhe queira chamar, tão bem representado por Sintra e também representado, neste caso e no espaço em que estamos, o convento franciscano, desativado, capuz, portanto, pelo seu jardim, a sua cerca interior ajardinada. Era a representação em todos os conventos, há um jardim, é a representação do paraíso, canonicamente estabelecido, memórias de outros tempos que perduram até à atualidade. Tudo isto assenta naquilo que a tradição chama de ideia sinárquica. Esta ideia sinárquica que foi perseguida e aplicada e realizada por Ram e o seu Império Universal, por Fouillé na China, por Vyasa, até mesmo na mítica do rei Artur e os 12 cavaleiros da Tábua Redonda, na antiga Bretanha, mas também pelo Conde Dom Henrique e os seus 12 barões assinalados, na gênese do Condado Portucalense. Foi perseguida e tentada pelos templários medievais,
tomando a inspiração iluminada da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, e a aplicação ecuménica, ainda assim reservada, do sacerdócio de Melquisedeque, o Rei do mundo, eixo troncal do mesmo paraíso terreal fixado no centro da Terra Santa, a própria Terra Santa primordial, modelo de quantas seguiram sobre a Terra, paradeiro original, identificada, repito, à Agartha e à Igreja do Preste João, para todos os efeitos, ou falo do mundo. Desgraçadamente, por Deus dispor e o homem predispor, em conformidade ao livre-arbítrio, assistindo a um e a todos, essa ideia sinárquica abortou. Ou com a Revolução Francesa, com a Guerra Civil Portuguesa, ou com os dois irmãos Miguel e Pedro, e até mesmo com a Revolução Soviética na Rússia. A Constituição sinárquica baseia-se no tríplice atributo da matéria, mãe terra, a saber, sattva, os três atributos subtis da matéria, sattva em sânscrito, isto é, energia centrífuga, de cor amarela, rajas, isto é, energia rítmica equilibrante, de cor azul, tradicionalmente assim, e tamas, a energia centrípeta, vermelha, que corresponde ao espírito, à alma e ao corpo, classificando a Terra como um corpo vivo, uno, manifestado de forma trina. Portanto, uno trino. E o homem identificado, segundo a empatia gerada pela sua evolução natural, mais com um do que com os outros membros do corpo. Ou com a cabeça, o pensamento. Ou com o tórax, o sentimento. Ou com o ventre, a vontade. Temos assim o espírito para a cabeça, sattva, o pensamento, que corresponde à tribuna do ensino, aos sacerdotes e aos guerreiros. Temos depois a alma para o tórax, rajas, o sentimento, que corresponde à tribuna jurídica, que fica para os guerreiros e para os comerciantes. E temos depois o corpo, que corresponde ao ventre, a tamas, à vontade, à tribuna económica, que fica para os comerciantes e para os operários e para o povo. Quando sattva predomina, atraindo as outras duas forças, outorga aos povos a concórdia, o entendimento mútuo, a generosidade e o acerto por parte dos governos, os quais se fazem eleitos e amigos dos seus governados. Dirigentes e dirigidos formam uma harmonia perfeita, semelhante à vivida pelos antigos gregos da época anfictiónica e dos egípcios, nas primeiras dinastias. É o que se pode chamar equilíbrio é o que se pode chamar consciência coletiva e concordância entre idealismo, aptidão e cargo, ou perfeito, sattva, rajas e tamas. Na Idade Média, que vai do século V ao século XV, sabe, a era feudal por excelência governou tamas. Diz-se que nas nações onde predominem rajas e tamas, simultaneamente, existe uma tendência para retroceder na evolução socio-espiritual, contrariando a ordem natural das coisas. Vê-se hoje ser isso que acontece. Tamas e rajas dominarem, representando um período de crise, uma era de transição, de dúvidas, incertezas, para todas as nações do mundo. Transição que, de certo, será para sattva, implicando a Idade de Ouro, a eterna Arcádia, a primavera dos deuses, a Satyuga, o terceiro milénio,
a idade do Espírito Santo, que já não necessitará de templos nem igrejas quando há de vir, porque o seu tempo será o tempo de templos abertos em que revoadas de anjos flutuarão sobre a terra, abençoando a humanidade com ele integrada. Este é o Império Sebástico no sentido profético, messiânico, e não de um jovem rei aluato, como as crónicas o descrevem, em que ficou o símbolo e morre o rei, mesmo o rei sendo símbolo do Divino Espírito Santo, assinalado no mistério do Santo Grau, no mistério de Melquisedeque. Já no século XV, o infante Henrique de Sagres, como grande iniciado que era, conhecia e aplicava o modelo trinitário da estrutura sinárquica. Sinarquia é interpretado como harmonia, corresponde à concórdia universal. Há uma interpretação germânica utilizada pelos sequazes do Führer, portanto de Hitler, que interpreta a sinarquia como com força, ditadura. Não é esse o sentido original. Nem tampouco o Santo Ives de Alvandro, que desconhecia os mistérios da obra de Deus. Tampouco. Mas desconhecia-os de cima a baixo. Porque se os conhecesse depois do que escreveu, de certezinha não ficava mais. Na própria divisa do infante do Henrique de Sagres e HS, Henrique de Borgonha, talent de bien faire, talento, ou propósito, de bem fazer, ou criar, estão roladas as três hipóstases divinas, tal qual manifestando-se por uma das supracitadas gunas, isto é, cordas, atributos, tal. Guna Sattva é o atributo de Sattva, energia centrífuga. Guna Rajas Guna Rajas é o atributo, portanto, relacionado com a alma, equilibrante, que é na alma que se processa a evolução. O espírito é a informação, o corpo é transitório, a alma é onde se processa a evolução, pela mente e pelo coração. O homem que equilibrar na terra a mente com o coração alcançará as maiores venturas do céu. Estas três gunas ou qualidades subtis da matéria, é assim que se tem talento, sabedoria, pai, sattva. Bem, beleza, mãe, rajas, ferro, criar, arte, filho, tamas. Talão, a sabedoria da beleza da arte e da arte do pai. A beleza da arte na sabedoria e da arte do filho. Fé, a idade da sabedoria, a arte da sabedoria da beleza e da arte do Espírito Santo. Como vê, a descrição que fizemos ao início do materialismo está ficando para trás. Mas ele existe. E aos poucos vamos influindo junto das forças cimeiras deste povo, de uma maneira ou de outra, que não vem ao caso, para que ajudem Portugal e os portugueses que bem merecem. Mais que o preconceito psicomental afetando os hábitos ordinários, é o interesse político-económico já indicado pela tradição, que não morre jamais. Quanto muito pode entrar em letárgio ou adormecimento para o século ou ciclo de laicidade e profanidade, por ser parte da tradição, a sabedoria divina, a tradição iniciática das idades, por ser parte do próprio homem. E este preconceito psicomental e estes hábitos ordinários acabam sendo a causa principal do desvirtuamento e profanização da história,
o ramo sintético de todos os outros ramos do conhecimento humano, por ser ela quem analisa e descreve os ciclos da existência do homem e do mundo, pelo documentário e pela comparação ou analogia com factos similares, que assim, em vez de só darem o parcial da coisa em causa, podem muito bem alargar o horizonte sobre a mesma, não raro conseguindo penetrar no foro íntimo ou na intenção última do agente e da ação, isto é, do personagem do facto, não raro igualmente adentrando o domínio do sagrado, onde só parecia haver profano. Sobre a Idade Média, por exemplo, tens a noção pouco crível de ter sido a idade dos dogmas, das superstições e do obscurantismo totais. Errado. Dou só um exemplo. Dentre os muitos, o mais vulgar. Atualmente pretende-se que os povos europeus medievais acreditavam que a Terra era plana, com o abismo oceânico por baixo e os cores celestes por cima. Isto deve-se aos nossos contemporâneos de cátedra outorgarem uma interpretação racionalmente literal às escrituras profundamente simbólicas e hiperbólicas dos antigos, esmerando-se, por exemplo, nas citações de Plínio e de Estrabão, biógrafos das tradições arcaicas egípcia, grega e latina, profundamente simbólicas, portanto, mito, cosmo e antropologicamente, bem ao gosto da erudição do tempo. Ainda assim, estes nossos contemporâneos criaram os seus próprios mitos, antes dito, mitologias, numa amálgama parafernália feita da usurpação e adulteração do sentido último e único da sabedoria antiga. As psicanálises e as histórias feitas pela psicanálise têm muito essa tendência. O René Guénon dizia que aquilo é um bocadinho contra contra a iniciação e contra a tradição. Que a Terra era redonda, com 2 eixos, já os antigos o sabiam. Facto, inclusive, é descrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Está em Jó, no capítulo 22, versículo 12, e em Samuel, no capítulo 2, versículo 18. Quanto à terra plana, ser plana, o Santillana, numa obra publicada lá em Boston, é peremptório. A terra plana, diz, a terra plana dos antigos não tinha qualquer semelhança com as lucubrações dos fanáticos que envenenaram a existência de Cristóvão Colombo. Por terra plana, os antigos designavam a banda zodiacal na qual se movem os verdadeiros habitantes do nosso mundo, isto é, os planetas. A Terra designava, para os antigos, o plano ideal da eclíptica, passando pelos 4 pontos do ano, os equinócios e os solstícios. A Terra era definida como tendo 4 ângulos. Não se tratava de a considerar quadrada. Fica. Esse é um exemplo mal tido, mas muito associado a esses outros, do Sol girar em torno da Terra e considerar-se o homem como o centro do universo. Já Copérnico falava da Terra girar em torno do Sol, assim como a maioria dos astrónomos antigos. O facto é não tanto uma questão de localização física, mas de posição ideal. O Sol gira em torno da Terra como foco da existência ativa e única realidade vital do homem.
pouco lhe importando, nesse caso, o posicionamento verdadeiro das luminárias celestes. E por isso se considerava, aliando esse macrocosmo ideal ao seu microcosmo existencial, e por isso se considerava, dizia, o centro do universo. E até hoje se diz das pessoas vaidosas com muita prosapia, parece que é o centro do mundo. De maneira. Havia, pois, uma linguagem alegórica, cifrado-cabalística, nada tendo a ver com superstições nascidas do temor ao vácuo, a não ser quando se necessitava semeá-las para ocultar factores que se queriam proibidos e secretos, como aconteceu profusamente durante o período das descobertas marítimas, ora para atemorizar, mantendo secretas certas rotas e localizações geográficas, ora para incitar, granjeando marinhagem soldadesca, cobiçosa de riqueza e aventura, para as naus, pela promessa eldorada mas mítica do reino de Prestes João. Ora, para todos os efeitos, pelo ludibrio, por cartas náuticas e cartográficas, falsas, facilmente roubadas pelos adversários, tomando-as por verdadeiras. Assim se ministra hoje a fantasia, toda absurda, de certa historiografia de cátedra, cujo sentido verdadeiro dos fatos originais não são apreendidos e logo tampouco as explicações são plausíveis. Isto por multivariadas razões. É facto, para todos os efeitos, todas elas falhas de espírito, mas plenas de letra mostra. Isso registra-se notavelmente na teleugente lusitana, desde a metade final do século XIX para cá, com o recrudescimento nos últimos decénios, graças à intrusão de factores políticos, de tendências pessoais na toda impessoal história pátria. E para tanto socorrendo-se de elementos absolutamente alheios à estrutura sinergética da alma nacional, à fórmula menos lusitana, pretendendo impingir nesta estrangeirismos abastardados e soltos nada a ver com ela, em tempo algum. Portugal é cerca de 500 anos a nação mais velha da Europa, da qual a Península Ibérica é a cabeça e desta a Lusitânia o seu rosto, o refletor bioplástico da restante estrutura continental. Reza a lenda, ou não tanto, que Portugal nasceu do sonho de um bardo guerreiro, Dom Henrique de Borgonha. Sonhou com São Miguel, o arcanjo Micael, que lhe apontou por um raio de luz o lugar onde deveria fundar o condado portucalense, tendo o seu filho, Afonso Henriques, soltado brado Portugal, diz a lenda. Assim, nesta bem pouco conhecida lenda áurea da nação, Portugal nasceu de um sonho divino. E felizes são aqueles que têm sonhos divinos. Logo nasceria a monarquia por direito divina, que foi a de Avis. Ao contrário, Siva, é muito curioso, Avis, Avis, Raris, Terres, Siva, o Espírito Santo, confirmada pela profecia de São Bernardo de Claraval, assim associado ao antropónimo Claraval, ao Claravalis, o Val da Luz, assim associado ao antropónimo Lux, é para ti, lugar, luz, Citânia, lugar, as Citânias, os lugares, os territórios levantados, ou próprio, Luxitânia, lugar da luz. Pela profecia do São Bernardo de Claraval ou do Afonso Henriques, legalizada na promessa de Cristo a este primeiro rei de Portugal,
no momento sagrado antecedente da palavra de Deus. Esta monarquia do Espírito Santo, eu não sou monárquico, continuo a descrever. Mas também não sou crente, sou fiel. Porque eu creio muito, amanhã ainda descreio mais, acaso. Essa monarquia do Espírito Santo, onde a sucessão filial e a transmissão espiritual correu até Dom Sebastião, teve a apoiá-lo os maiores paradigmas do pensamento lusitano e mesmo universal, portando-se como verdadeiros reis sacerdotes de autênticas cortes de sábios iluminados nas ciências iniciáticas da tradição. Poderá ser que alguém mantenha a memória de que a antropologia nasceu da antropogênese, a física nuclear da cosmogênese, a astronomia da astrologia, a medicina da taumaturgia, a magia da teurgia, a teleologia da teosofia, a química da alquimia. A alquimia. Aqui subjaz o mistério lusitano, feito lusófico, como sua razão e fundamento. A alquimia do cóptico arábico Alachemia, química divina, sob o padroado de Micael, acaba sendo a ciência de Siva, o Espírito Santo, encarnado em Maria, mãe dos filósofos, do fogo, cuja Magnus Opus a transformar o homem e a natureza corruptos, imperfeitos, em Orfeu filosófico, como a absoluta quintessência. Tanto valendo por iluminação integral, que é a medicina universal, obtida da transformação ou rarefacção dos elementos químicos do corpo, labor, e dos componentes subtis da alma, oratório, opera. Esta é a grande obra exercida no laboratório do corpo individual e nacional, através do supremo elemento, o fogo, o arrojado sobre a terra, desde o seu santo santorum, que é o laboratório do Espírito Santo. Daí os alquimistas serem chamados de filósofos peregrinos, e os filósofos do fogo, e os seus tratados, por norma cifrados e dedicados à meia eterna, de roseiras dos filósofos, roseiral do filósofo e roseirais filosóficos, mas também roseiras de Maria, rosas de Santa Maria. A conquista hermética do ouro alquímico era, para o adepto da arte real, a prova suprema, a prova do fogo em que eram testados todos os seus valores intelectuais e morais, tal como acontece agora com Portugal, no plano socioeconómico europeu. Se triunfava, tornava-se um sábio, um mestre, onde as suas riquezas humanas cresciam a par das riquezas espirituais, possuindo ambas, sem já ser possível ser possuído pelas primeiras, por desposse interior ou consciência integrada em Deus, Senhor de todas as coisas infinitas e ricas. Pelo contrário, se era vencido, fazia-se pobre e ignorante, tanto em matéria como em espírito, indo passar ao erro e à errância. A história de Portugal faz-se encaminhada pela filosofia do fogo hermético, ou ocultado na natureza e no homem, sua partícula. Descido sobre o pátrio rincão privilegiado, com lábios raros e intérrimos, por via dos seus mais preclaros filhos. A bibliografia nacional sobre este ramo privilegiado da sabedoria iniciática das idades é muito vasta, tendo aumentado com a Renascença portuguesa, apesar da maioria da literatura que aprova andar dispersa pelo país, pela Europa e por outras partes do mundo. Por vezes, pior ainda,
atribuirá a autores que não os verdadeiros. A história de Portugal, melhor dito, desde que Portugal é país, desde os mais remotos aos mais recentes fidedignos, iniciados logo filhos na sabedoria e da sabedoria tradicional das idades, todos eles foram portugueses, ou são. Vítor Manuel, desculpa interrompê-lo, mais 5 minutos, por favor. Quanto? Mais 5, por favor. Então eu vou terminar. Quanto tempo é que me dão? Mais 5. Quanto tempo é que me deram inicialmente? Vou terminar. Desde que Portugal é país, desde os mais remotos aos mais recentes e fidedignos iniciados na sabedoria tradicional das idades, todos foram portugueses. E os que não foram, de uma maneira ou de outra, renderam vassalagem ou prestaram tributo espiritual a Portugal. Poderia citar, e agora sim em fecho, o Dom Afonso V, o Dom Dinis, que traduziu a Crónica de Afonso X, o Dom Henrique e o Dom Duarte, filhos de Dom João I, o Dom Henrique traduziu o Segredo dos Segredos, o Cífer Adzoar, que já antes havia sido traduzido por um rabino português radicado em Lyon. Poderia citar Francisco Rodrigues Louco, com a sua corte na aldeia. Poderia citar muitos outros autores, até desaguar em Fernando Pessoa. E é com Fernando Pessoa que eu vou terminar, porque ele é o maior vate das letras lusitanas, que inclusive reconhecia o caminho alquímico da transformação real do homem como o mais perfeito de quantos há na realização verdadeira, singular e plural do género humano. Com que dou a remata final, reproduzindo a sua bela prece, o apelo ao divino, escrita provavelmente em 1912, ano da ligação do poeta ao movimento da Renascença Portuguesa, e que se inscreve no período dos poemas místicos de Além Deus. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, és o teu corpo. Dá-me a alma para te servir e a alma para te amar. Dá-me vista para te ver, sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir, no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa realizar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Senhor, dá-me que me sinta teu, Senhor. Livra-me de mim. Muito obrigado.
Há alguma questão? Há uma questão para ser feita? Com certeza. Mais de 2 horas, daqui a 2 horas não temos questão. Entretanto, o André gostava de pôr uma questão. Não sei se o microfone já está por aí. Está bem. Então, primeiro a questão do André. André está. Vítor, obrigado. Seria possível dizer-nos alguma coisa sobre a rádio? O André pode levantar o dedo. Está aqui. Seria possível dizer-nos alguma coisa sobre a rádio, sobre a Serra, no aspecto que surgir? No aspecto que em ti surgir. O Dr. Gandra tem um trabalho muito profícuo sobre a rábida. O Dr. Gandra. É muito, muito interessante. Aconselho a obra do Dr. Gandra. A rábida. O Frei... Como é que se chama aquele Frei da Cruz do Dr. Gandra? O Frei Agostinho da Cruz canta muito bem a rábida. Mas eu não sei onde é que pretende ir. Há ali um caminho espiritual até astrológico, se assim podemos dizer, em que cada uma das capelas que desagua lá embaixo de Santa Margarida, na cripta de Santa Margarida, cada uma das capelas representa um planeta. O mais alto, pertinho do céu, Saturno, Sol. O mais fundo, pertinho do seio da Terra, já dentro da Terra, Saturno. É curioso, por cima da Lapa de Santa Margarida está uma cruz da Visma, a cruz do Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu sobre a Terra. E o laboratório do Espírito Santo é assim consignado na tradição, considerado o Sol oculto da Terra, enfim. Na Lapa de Santa Margarida venerava-se primitivamente a Senhora da Nau, ou Senhora da Galé. Depois é que foi Santa Margarida. A rábida, quem diga que é um complementar de Sintra. Também, como dizia o Frei Agostinho da Cruz, não é? Como ele dizia, era também considerado um Monte Santo. Eu não sei bem o que é que eu posso dizer mais, porque se disser a relação da rábida com um chamado, como diria o Dr. Mário Rosso Luna, com o Mundugina, sim, existe uma relação da rábida com o Mundugina, mas eu não vou falar disso aqui, nem de perto nem de longe. As coisas, estamos no meio público, a tradição tem as suas particularidades. Agora, é realmente um lugar excepcional, não é? Não se esqueçam que eu estive por trás da história daquele rapaz que desapareceu ali, aqui na Rábida há uns anos atrás, o tal Tiago. Isso não é assim que se fala. O que acontece agora, posso dizer, citando Shakespeare, há mais mistérios sobre a Terra do que o homem imagina. Mas cuidado com essa história dos discos voadores e tudo mais, e as canalizações, é um conceito que eu deixo, porque não vejo nada a ninguém. Peço muito cuidado, não confundir o espiritual com o amigo, o caminho da crença com o caminho da fé. É bem diverso. Não sei se há mais alguma questão. Então, muito obrigado. Próximo dia 27, nós vamos estar no espaço da Chiada Editora para lançar um livro novo. A publicidade vai ser feita na próxima semana. Um livro novo, Portugal, Dimensão Oculta. Estão todos convidados. E eu peço